A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, a Rádio 87.9, São Gonçalo FM, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 17º domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Mateus, o capítulo 13 e o versículo 44 a 52. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus,
é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste 17º domingo do tempo comum conclui o grande discurso das parábolas de Jesus a respeito do reino de Deus, que foi iniciado no capítulo 13 de São Mateus. Depois de apresentar as parábolas do semeador, do joio, do grão de mostarda e do fermento, Jesus encerra seu ensinamento com 3 pequenas parábolas: o tesouro escondido no campo, a pérola de grande valor e a rede lançada ao mar. À primeira vista, são narrativas simples, no entanto, elas condensam toda a lógica do reino de Deus e nos convidam a responder à pergunta decisiva da vida cristã: o que ocupa o primeiro lugar em nossa vida? As primeiras parábolas possuem a mesma estrutura. Um homem encontra um tesouro escondido, o comerciante descobre uma pérola de valor incomparável, e em ambos os casos a reação é idêntica. Vendem tudo o que possuem para adquirir aquilo que encontraram. Não porque tenham desprezado os demais bens, mas porque descobriram um bem infinitamente superior. O centro dessas parábolas não está na renúncia, mas na descoberta. O discípulo não abandona tudo por obrigação, mas deixa tudo porque encontrou algo incomparavelmente melhor. Quando alguém encontra Cristo, percebe que tudo mais adquire um novo significado. As perdas tornam-se pequenas diante da grandeza do dom recebido. É significativo notar que um personagem encontra o tesouro quase por acaso, enquanto o outro o procura há muito tempo. Jesus parece dizer que Deus pode ser encontrado, tanto por quem o busca, quanto por quem, sem esperar, é surpreendido por sua graça. Mas, depois do encontro, ambos precisam tomar a mesma decisão: colocar o reino acima de qualquer outro interesse. Vivemos, porém, numa sociedade marcada pela lógica do acúmulo. Somos constantemente levados a acreditar que a felicidade depende de possuir mais, consumir mais, conquistar mais. E Jesus apresenta uma lógica inversa. A verdadeira riqueza não consiste em acumular bens, mas em descobrir o único bem que dá sentido a todos os demais. O tesouro escondido e a pérola preciosa simbolizam o próprio Cristo e o reino que ele inaugura. Quem encontra Jesus descobre o verdadeiro sentido da vida, experimenta uma alegria que nenhuma riqueza pode comprar e uma paz que nenhuma circunstância pode destruir. Por isso, vender tudo não significa necessariamente abandonar os próprios bens materiais, mas libertar o coração de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus: o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição desmedida, o apego ao poder, ao dinheiro ou ao prestígio. A terceira parábola da rede lançada ao mar acrescenta uma dimensão importante. A rede recolhe peixe de toda espécie. Somente no fim acontece a separação entre os bons e os maus. Jesus recorda que a igreja é uma comunidade aberta, onde convivem pessoas em diferentes etapas do caminho espiritual. O julgamento definitivo pertence somente a Deus. Nossa missão não é excluir, mas anunciar o Evangelho. A nossa missão é convidar à conversão e perseverar na esperança de que todos possam acolher a graça divina. Ao concluir esse discurso, Jesus pergunta aos discípulos: compreendeste tudo isso? Eles respondem simplesmente sim. Então o Senhor acrescenta que todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante ao pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Essa imagem é muito bela. O discípulo maduro sabe conservar a riqueza da tradição e ao mesmo tempo acolher a novidade de Deus. A fé cristã não é uma repetição mecânica do passado, nenhuma ruptura com ele. É uma tradição viva, continuamente iluminada pela ação do Espírito Santo. Quando Cristo se torna o tesouro da nossa vida, nenhuma circunstância consegue destruir a esperança. Deus conduz a existência daqueles que o amam para um horizonte de salvação. A história humana não está entregue ao acaso. Ela é conduzida pela providência divina. Peçamos ao Senhor, portanto, que nos dê essa sabedoria de, encontrado o grande valor que é o reino de Deus, sejamos capazes de apostar tudo para justamente conservar esse tesouro em nós.
reino dos céus de Jesus é como um tesouro escondido. Quem o acha o esconde novamente. Vende tudo e compra aquele campo. Vende tudo e compra aquele campo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa os seus preceitos e de todo o coração procura Deus. O reino dos céus de Jesus é como um tesouro escondido. Quem o acha o esconde novamente. Vende tudo e compra aquele campo. Vende tudo e compra aquele campo. Que não pratica a maldade em sua vida, mas vai andando nos caminhos do Senhor. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. O reino dos céus de Jesus é como um tesouro escondido. Quem o acha o esconde novamente. Vende tudo e compra aquele campo. Vende tudo e compra aquele campo. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Neste domingo, 26 de julho de 26, a Igreja celebra o 6º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco. Embora neste ano a memória litúrgica de São Joaquim e Santana seja substituída pela celebração do 17º domingo do tempo comum, a proximidade da festa de ambos oferece uma ocasião privilegiada para refletir sobre a missão dos avós, da família, na igreja e na sociedade. São Joaquim e Santana ocupam um lugar singular da tradição cristã. Embora os evangelhos não falarem deles, a antiga tradição da igreja preservou seus nomes e sua memória como os pais da Virgem Maria e, portanto, os avós de Jesus segundo a carne. Neles contemplamos uma família que preparou com simplicidade e fidelidade o caminho para a realização do plano de Deus. Antes mesmo de Jesus anunciar o reino, houve uma casa, onde a palavra era rezada, a lei era vivida e a esperança de Israel era alimentada. Foi nesse ambiente que Maria cresceu e amadureceu sua fé. Essa tradição recorda uma verdade essencial. A fé não nasce espontaneamente, ela é transmitida. Deus quis necessitar da mediação de uma família para introduzir seu filho na história humana. E nessa família, os avós tiveram um papel decisivo. Eles representam a continuidade da aliança, a memória viva das promessas de Deus e a transmissão dos valores que moldaram o coração daquela que seria a mãe do Salvador. Talvez por isso o Papa Francisco tenha escolhido precisamente a proximidade da festa de São Joaquim e Santana para instituir o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Trata-se de reconhecer uma vocação frequentemente silenciosa, mas absolutamente indispensável. Os avós são pontes entre as gerações, guardam as histórias da família, conservam as raízes da identidade e transmitem muitas vezes com mais eloquência do que longos discursos aquilo que realmente importa.
Quantos de nós aprendemos o sinal da cruz ou as primeiras orações no colo de uma avó? Quantas famílias permaneceram unidas porque um avô sustentou a esperança quando tudo parecia perdido? Quantas vocações sacerdotais, religiosas e matrimoniais germinaram graças ao testemunho discreto de idosos que nunca deixaram de rezar pelos filhos e netos? Em uma sociedade marcada pela velocidade, pela cultura do descartável e pela idolatria da juventude, os idosos correm o risco de serem considerados improdutivos ou um peso para a família. O Evangelho, porém, oferece uma lógica completamente diferente. Aos olhos de Deus, a fecundidade da vida não se mede apenas pela força física, nem pela capacidade de produzir, mas pela capacidade de amar, de servir, de testemunhar. Muitas vezes o idoso, limitado pelos anos, continua realizando uma missão insubstituível: rezar pela igreja, aconselhar com sabedoria, reconciliar os membros da família e manter viva a memória da fé. O tema escolhido para este 6º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, bem-aventurados aquele que não perdeu, bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança, recorda justamente essa vocação. A esperança cristã não envelhece, ela amadurece, e enquanto o mundo valoriza apenas o novo, a experiência dos idosos recorda que o tempo vivido, iluminado pela fé, torna-se fonte de sabedoria para todos. A celebração deste domingo coincide providencialmente com o evangelho das parábolas do tesouro escondido e da pérola preciosa. Entre todos os tesouros que uma família pode possuir, nenhuma supera a fé, transmitida de geração em geração. Bens materiais passam, patrimônios se dividem, sucessões terminam. A fé, ao contrário, multiplica-se quando é compartilhada. Ela constitui a herança mais preciosa que pais e avós podem deixar aos seus descendentes. Os próprios avós são muitas vezes esse tesouro escondido. Nem sempre recebem o reconhecimento que merecem. Às vezes permanecem silenciosos, discretos, quase invisíveis. No entanto, sustentam a vida da família com sua presença, sua oração e sua experiência. São verdadeiros guardiões da memória e da esperança. Jesus conclui o evangelho afirmando que o discípulo do reino é semelhante ao pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Poucos encarnam também esta imagem quanto os avós. Eles conservam o patrimônio espiritual recebido das gerações anteriores e, ao mesmo tempo, ajudam os mais jovens a descobrir que a fé nunca envelhece, porque o evangelho permanece sempre novo. Neste Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, somos convidados não apenas a homenageá-los, mas a redescobrir sua missão na igreja. Uma comunidade que marginaliza seus idosos perde a memória. Uma família que deixa de escutá-los empobrece sua identidade. Ao contrário, quando crianças, jovens, adultos e idosos caminham juntos, a fé torna-se verdadeiramente uma herança viva. Que São Joaquim e Santana intercedam por todas as famílias, que fortaleçam os avós na alegria de sua missão e despertem das novas gerações a gratidão por aqueles que lhes transmitiram o maior de todos os tesouros, a fé em Jesus Cristo. Afinal, a mais bela herança que um avô ou uma avó pode deixar não é aquilo que cabe em um testamento, mas aquilo que permanece gravado no coração dos filhos e netos, o testemunho de uma vida vivida com Deus. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo.
Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.